Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Novapauta.com. Tenha notícias online em tempo real. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Olá, estamos novamente com o programa Santa Maria Argumentos, Diálogos Culturais na TV Santa Maria, canal 19 da NET. E o nosso tema de hoje continua com o tema da semana passada. Você que acompanha o nosso programa pode sugerir pautas pelo e-mail smargumentos@gmail.com. Patrocinam o nosso programa Jornal Expresso Ilustrado, 20 anos de jornalismo com seriedade, Livraria Atena, você lê, você pensa. E a continuação do tema da semana passada está focado para você que é jornalista, que é profissional da comunicação, ou mesmo para você, nosso telespectador da TV Santa Maria, que gosta de entender como funciona o jornalismo, como funciona a edição de um jornal ou como funciona a redação de uma televisão como a nossa TV Santa Maria. Então o nosso tema é a comunicação contemporânea, simplicidade, objetividade e eficiência. E para participar do nosso programa nós temos duas convidadas que irão comentar, debater esse tema que diz a respeito do jornalismo. Estão comigo, Sandra Siqueira, editora do jornal Expresso Ilustrado, que veicula em 12 municípios da região, e Renata Camargo, jornalista da TV Santa Maria. Nós vamos começar com a Sandra Siqueira. Sandra, semana passada, o João Lemes, também editor do Jornal Expresso, contou um pouco dessa história do Jornal Expresso Ilustrado. Agora, para o nosso telespectador que não acompanhou o programa da semana passada, fala um pouquinho do Expresso e principalmente do seu trabalho, da sua experiência como jornalista. Tudo bem, Sandra? Tudo bem a todos que estão nos assistindo pela TV Santa Maria. É um orgulho para mim, Giovana, estar aqui no teu programa Argumentos, ao lado da jornalista Renata aqui. E, realmente, semana passada a gente teve aí o nosso diretor, o João Lemes, falando sobre a trajetória do Jornal Expresso. E eu quero poder ajudar nesse debate aí, contar também um pouquinho da história, da minha história no jornalismo, que eu sou uma jornalista profissional, por profissão, por vocação, tal, e não por formação. Acabei entrando, no mundo do jornalismo aos 17 anos e não saí mais. E muita paixão? Muita paixão, motivada pelas descobertas, O jornalismo, ele te dá esses horizontes, Ele abre horizontes, ele faz se apaixonar por muitos temas, conhecer vários outros temas. Sobretudo a gente conhece no jornalismo, Desde saúde, educação, moda, beleza, e assim vai. E a gente, eu digo, o jornalismo, eu acho que a minha colega também vai concordar, é um vício. Passa a ser um vício na vida da gente. E nós temos dois tipos de jornalistas presentes aqui. Nós temos a jornalista, uma editora de um jornal, a mídia escrita, que é muito importante, tanto através de site quanto do jornal. E nós temos também a Renata, que é jornalista também por profissão e participa da TV Santa Maria. Explica, nós estamos aqui como TV, como um programa da TV Santa Maria, mas poucas vezes, Renata, nós temos a oportunidade de dar voz à própria TV. Daí que surgiu a ideia de trazer um repórter, um jornalista da TV Santa Maria para falar um pouco da história dessa TV e
da sua experiência e da sua sensação de trabalhar numa televisão. Tudo bem, Renata? Tudo bem, obrigado pelo convite. Trabalhar com TV e principalmente com a TV Santa Maria, que tem um perfil diferente, porque nós somos uma TV comunitária e que abre um espaço diferenciado. A TV Santa Maria, nós como produção da TV Santa Maria, a gente tem uma preocupação muito grande com a informação. A questão de estética que as outras TV acabam priorizando e diminui esse tempo de produção, para nós acaba comprometendo muito a informação. E aí nós, da TV Santa Maria, com esse perfil de ampliar esses debates, de dar a voz, dar espaço para que a comunidade, de uma forma ou outra, paute a TV. Nós, como veiculados aqui em Santa Maria, mas com amplo acesso pela internet, através do link ao vivo, a gente consegue ampliar esse debate, mas também consegue colocar Santa Maria em primeiro plano, colocar as questões que são relevantes para o município, mas também ampliar esses argumentos vindos da comunidade que servem como exemplo para outros municípios. Então, e o jornalismo é isso, né? É você trabalhar um tema, abordar uma produção e ampliá-lo aquilo para que todo mundo sinta interesse em aprender um pouco e estar dentro dessa informação que a gente gostaria de passar. É interessante a questão de tanto uma rádio quanto uma TV comunitária, a necessidade de contar a história da sua própria comunidade, de estar em conjunto com a comunidade, de correr. Eu lembro até no debate, lá nas conversas iniciais da construção do convite do debate, sobre a necessidade de se criar argumentos, né, diálogos culturais para falar sobre cultura, me ficou bastante gravado, Sandra, a importância que a TV Santa Maria dava para a realização de um debate cultural, de escutar as pessoas da comunidade, que é o nosso programa, conversa com acadêmicos, conversa com pessoas da região que trabalha a cultura. E Sandra, você como jornalista, o nosso foco de debate é o jornalismo na sua visão mais ampla de todas as mídias e interfaces possíveis. A conduta jornalística, a experiência, as dificuldades. No seu ponto de vista, como uma jornalista que tem mais de 20 anos de experiência, ou em torno de 20 anos de experiência, na sua opinião, o que é um jornalismo com eficiência, com seriedade e focado no bem comum? Hoje, até a Renata falou um ponto muito importante da TV Santa Maria, que eles estão no caminho assim que eu acho mais moderno, que é o que o Jornal Expresso também procura buscar, porque existe muitos meios de comunicação hoje. Então a internet, a gente já viu que acesso à informação é para todo lado. E o que acontece com os veículos, tipo a TV Santa Maria, o próprio Jornal Expresso? Nós temos que buscar um outro mercado, que é aquele que atende mais o lado comunitário. Os grandes veículos de massa, eles não vêm buscar o problema que a TV Santa Maria olha, não vem buscar o problema que a rádio comunitária está vendo, o que o Jornal Expresso está vendo. Eles estão divulgando o que todos os outros grandes estão divulgando. E daí é aí que entra jornais como o Expresso, TVs como a Santa Maria, que estão atendendo um público que precisa de informação, precisa de uma informação de qualidade, precisa resolver os seus problemas locais. Porque para resolver o problema geral, tem vários veículos dando as suas opiniões e relatando e fazendo reportagens, grandes reportagens. A gente precisa saber. Mas para isso, nós temos os grandes veículos de comunicação, inclusive a própria internet. Aí nós fizemos esse outro trabalho. Eu acho que a informação hoje, ela precisa ser verdadeira, acima de tudo. Verdadeira e que consiga se isolar, né, que é difícil em pequenas comunidades, né, os lados políticos, ver o problema e tentar, o veículo moderno já tem que tentar achar naquela mesma matéria uma solução para o problema, ajudar nesse sentido. Eu acho que isso é fazer um jornalismo moderno e um jornalismo comunitário. É claro, assim, como você comentou, muito bem comentado, um jornal Expresso Ilustrado, um jornal regional, ele se aproxima muito do leitor ou do diário, do dia a dia desse
indivíduo a quem se quer chegar a informação. Diferente, como você disse, de uma TV nacional que vai pegar uma região maior, então fica difícil essa especialidade, né? Especificamente o que está acontecendo aqui ou o que está acontecendo na região. A TV Santa Maria, uma TV comunitária, também eu acredito que, obviamente, né, preza pela seriedade, preza por uma informação que é mais fácil fiscalizar. Quando você está próximo do seu telespectador, é mais fácil fiscalizar. Na tua opinião, Renata, participante dessa TV, o que é esse jornalismo de televisão com seriedade, com eficiência? Essa questão da seriedade, porque assim, o que é o jornalista, qual que é a função do jornalista? É mediar as informações. O jornalista, quando consegue dar voz para os dois lados de um mesmo fato, o jornalista trabalha com fatos, com notícias. Só que todos os fatos, existem várias interpretações. E nós, como jornalistas, nós como um meio de comunicação, a nossa eficiência se tem quando a gente consegue dar voz e o mesmo espaço para que as duas partes, para que tanto a comunidade que quer cobrar do órgão público, quanto o órgão público também possa se explicar. E assim por diante. A gente tenta, então, abrir este leque de opções. Espera aí, você, telespectador, decide qual a sua opinião em relação ao tema. O nosso trabalho, quanto veículo de comunicação, é levar até você o máximo de informação possível para que você chegue numa conclusão. Que é esse que eu acho que é o grande erro dos meios de comunicação de massa. Porque sempre houve um lado, o lado de quem é mais forte. E nós na TV Santa Maria evitamos isso. Então, a gente abre esse espaço para debates. No teu programa mesmo, Argumentos, a gente já viu opiniões divergentes, né? Então, é isso que a TV Santa Maria preza. Dar voz, dar vez para quem quer falar e para quem tem opinião. E também tem relevância para a sociedade. Sandra, daqui a pouco nós teremos que ir a um rápido intervalo, mas eu gostaria que tu nos falasse rapidamente assim, por que jornalismo? Por que tu optou pelo jornalismo? Foi uma opção profissional, na verdade, porque na minha família, meu cunhado, minha irmã tinham fundado um jornal, né, numa região e precisavam de mão de obra, simplesmente por isso. Eu acabei indo, conhecendo, aprendendo no dia a dia, né, muito além da teoria e sim a prática, me ensinaram muita coisa. E acabei vendo que jornalismo também é um grande ideal, tu tem que gostar, tu tem que saber que vai enfrentar muitos problemas, porque a opinião pública, muitas vezes ela não entende a função do jornalista, muitas vezes ela faz com que a gente quer que a gente tenha um papel também do grande resolvedor dos problemas e muitas vezes a gente não consegue fazer tudo, porque aí vem os entraves, né, Renata? É o poder público, são outros poderes constituídos que não dependem da gente. Por exemplo, um exemplo rápido, uma menina precisa de uma ajuda de saúde, entrou na justiça, né? A família entrou na justiça, o jornal vai lá, faz aquela reportagem, né? Dizendo que está precisando de ajuda para comprar medicamentos, a justiça já decretou que o governo pague, nesse caso o governo mais próximo, a prefeitura é condenada a pagar, a gente ouve a prefeitura não tem aquele recurso disponível, aí abre-se uma guerra para ver como vai ser solucionado isso e vem a pressão para o meio de comunicação como se ele tivesse o poder já de imediato resolver o problema. E nem sempre a gente consegue dar essa solução que as pessoas tanto querem, mas, como eu falei inicialmente, no jornalismo comunitário a gente busca isso aí, até o fim, acompanhando a matéria, se aproxima, até no caso, do último leitor. Minuto. Nós vamos a um rápido intervalo, mas já fica a pergunta para a Renata, por que ser jornalista? Retornamos em 2 minutos. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Novapauta.com. Tenha notícias online em tempo real. Foco Multicursos.
Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Retornamos após esse rápido intervalo ao programa Santa Maria Argumentos, Diálogos Culturais. Você está gostando do programa? Você poderá assisti-lo ou na página do programa www.smargumentos.com.br ou no site da própria TV Santa Maria, www.santamaria.tv.br. O nosso tema de hoje, a comunicação contemporânea com simplicidade, objetividade e eficiência. Estou aqui com a Sandra Siqueira, do Jornal Expresso Ilustrado, e a Renata Camargo, da TV Santa Maria. Renata, por que ser jornalista e por que trabalhar numa televisão? Quando eu fui decidir qual curso, enfim, né, quando a gente está ali em torno dos 16 anos e vai para essa vestibular, durante todos os leques de opções que eu tinha, ser jornalista, contemplava todos eles. A partir do momento que eu gostava de literatura, eu pensava que como jornalista eu poderia ter um programa cultural e eu poderia falar dos meus escritores favoritos. Eu, como uma admiradora do esporte, sempre gostei bastante de futebol. Primeira coisa, quando eu ia procurar um canal de televisão, eu ia assistir o programa esportivo, eu conseguia me enxergar lá. Quando eu me preocupava com questões políticas, com questões sociais, quando eu pensava na minha comunidade, eu pensava, como que eu posso fazer algo por essa sociedade? Eu pensava na profissão de jornalista. E foi assim que eu escolhi jornalista, querendo fazer algo que completasse as coisas que eu gosto. Eu, como profissional, o que eu gosto de fazer? Bom, eu gosto de fazer várias coisas. Quem pode, hoje de manhã, ter pautas de política e à tarde falar sobre a derrota da seleção brasileira? Um jornalista. Um jornalista que, como a gente está conversando sobre jornalismo contemporâneo, é esse o profissional que eu acho que é o profissional da vez. O jornalista que tem um leque de opções e que consegue falar de tudo um pouco, que consegue dominar esse assunto. E a TV é isso, né? Tu consegue fazer. A TV, para mim, é o meio de comunicação mais democrático, porque todo mundo consome TV de alguma forma ou outra, sabe? Assiste, é viável para as pessoas. Quase todo mundo tem um canal de televisão em casa, tem um sinal. Então, é a democracia, essa coisa de todo mundo liga a TV, e eu sempre pensei que seria bom eu estar lá dizendo para as pessoas algo que eu gostaria que elas soubessem. Agora, é interessante que a Renata falou o jornalismo abre um leque de opções. Realmente, a literatura, ela é interdisciplinar, e assim como o jornalismo tem literatura em tudo, né? Por falar em leque de opções, a Sandra Siqueira também é uma comunicadora que realiza eventos, realiza atividades publicitárias, conduz diversos eventos de grande porte lá na região de Santiago. Fale-nos um pouco sobre esses eventos, sobre essa tua comunicação, essa tua publicidade, essa relação também com uma plateia num determinado local. Está relacionado, você acha, ao jornalismo? Está, porque a gente acaba tendo uma vitrine, né? O jornalismo, ele te dá essa vitrine, ele faz, se tu gosta do jornalismo, tu já acaba tendo outras facilidades, que é falar com o público, que é se comunicar bastante, conhecer muitas pessoas. Isso nos ajuda realmente para que eu possa, né, no meu caso, promover esses eventos, os melhores do ano. Agora há poucos dias eu fiz uma festa, Acontece. O nome da festa é o nome da minha coluna social, a coluna que eu escrevo há vários anos no Jornal Expresso, uma coluna social. Ali naquela coluna social, eu digo que é o meu momento de lazer, porque eu só falo coisas boas, né? Eu estou presente na vida das pessoas, falando das festas, dos 15 anos, dos casamentos, dos aniversários, das bodas. Então eu vivo a alegria daquelas famílias quando eu redijo cada nota social, né?
E daí a Social, ela saiu do papel para se transformar numa festa, que é a Noite do Colunismo Social, que já está na 3ª edição, reúne 600 convidados, mas é uma festa que homenageia só mulheres. Então foi um momento ímpar na minha vida. Essa última festa foi realizada em maio, né, um acontecimento que me marcou muito pela comoção das próprias homenageadas. Também tem os melhores do ano, aí sim é uma festa empresarial onde o Jornal Expresso também apoia, organizada pela agência oficial, a empresa a qual eu sou proprietária. E então essa interação que o jornalismo me deu, me proporcionou todo esse resto que eu acabo fazendo, essas festas sociais. Eu gosto muito desse meio, né? Me envolvo também com publicidade, com edição de livros, tu mesmo sabe, Giovanni, com impressões de catálogos. Então eu realmente trabalho muito na área publicitária também, não só no jornalismo em si. Quer dizer então, assim, eu já direciono a Renata, que o jornalismo ele está muito associado às letras, à literatura. Para você que quer ser jornalista ou que pretende fazer um concurso para a universidade ou curso superior, ou mesmo ingressar num jornal, ele trabalha muito a imagem, né? Ele trabalha, além das letras, a imagem. Na televisão se trabalha bastante a imagem, o perfil, a notícia também visual, né, Renata? Uma coisa que quando a gente trabalha com TV, e também quem trabalha com fotografia no impresso, também essa relação, tudo é informação. A gente não pode ignorar um posicionamento de câmera, traz muita informação, que quem sabe o telespectador não consegue perceber nitidamente, mas o cérebro dele assimila de alguma forma. E é essa estética que a TV trabalha no sentido de levar essa informação. Tu consegue, a partir do momento em que tu assiste alguma coisa, o teu cérebro faz uma leitura do que é aquilo, involuntariamente ou não. Então o texto tem que ser muito bem trabalhado com a imagem, a postura do repórter também, a questão de como tu vai trabalhar uma notícia que às vezes não é muito agradável. A gente trabalha diariamente com notícias que a gente não gostaria de dar, então nós temos que adotar uma postura mais séria, mas também a gente trabalha com alegria, nem tudo é ruim, né? Então essa diferença de linguagem visual... Fora o resultado da Copa, nem tudo é ruim. Esse é ruim, né? Mas nós ali na TV Santa Maria, a gente conseguiu trabalhar isso de uma forma bem humorada. Nós levamos os memes da internet que acabaram rolando, e aí o público acabou assimilando aquilo, né? Já que o ruim está feito, vamos nos divertir com isso. Agora, também no jornal, né, existe essa relação da imagem. Eu participei como acompanhante nessa festa Acontece, né, porque a minha esposa foi uma das que recebeu o prêmio. E nós percebemos na mulher o reconhecimento ao feminino, o reconhecimento ao sucesso da mulher faz muito bem para a autoimagem e torna a mulher mais feliz. O jornal trabalha muito na questão da imagem também com as fotografias, né? O que poderia nos dizer sobre a imagem fotográfica, a reação das pessoas quando aparece numa coluna do Acontece? Você percebe mudança assim, na conduta, no jeito de ser, na autoestima, até no ego, né? Porque quem não tem ego, né? Somos todos possuímos ego, segundo o Freud. Id e ego, né? O id e o ego. E o superego. Não sou eu nem que digo, é a psicologia, né? Que o ser humano ele busca várias coisas na sua realização, né? Durante a sua vida. E uma delas é o reconhecimento público. E eu acho que quando tu sai numa reportagem, quando tu é um empresário que merece destaque, ou tu é uma mulher que merece uma homenagem, certamente, e é justo que tu sinta isso, essa alegria, esse contentamento, porque é um reconhecimento. E hoje, onde os serviços estão cada vez mais parecidos, os produtos estão cada vez mais iguais, tu receber um reconhecimento público mostra que tu está acima, né? Está fazendo um bom trabalho, que tu está realmente merecendo
um enfoque especial. Na coluna social é isso. E no jornalismo, a fotografia, a imagem que a Renata falou, realmente já diz, né, o jargão que uma imagem fala mais que 1000 palavras. Isso no jornalismo impresso, no nosso caso, uma fotografia é tudo. Às vezes ela já é o título, ela já é meia matéria, né, que é como a gente fala. Então, às vezes, pegou um lance, ele transforma uma simples matéria numa baita reportagem, né? A mesma coisa na TV deve ser pegar um close, uma imagem, né, que vai marcar para o resto da vida. Eu acho que a gente viu tantas nessa Copa, né, que vão ficar para o resto da vida. Você vê que imagens. Então é isso, né, a função do jornalismo, tanto a TV como o jornal mesmo impresso, é mostrar em imagens sensacionais muito mais, que as pessoas leiam através da foto. Agora, tu estava falando da Copa, falando da imagem, nós falamos ali a questão da internet, né? O veículo de informação, a comunicação na atualidade, ela vem sofrendo uma mudança bastante rápida, desde o surgimento da internet. Surgiu a internet e a comunicação foi se modificando. A TV Santa Maria possui um site, o Jornal Expresso possui um site e possui o novapauta.com também, que um blog parceiro. Um blog parceiro, que também faz essa comunicação rápida. Até sobre a Copa, por exemplo, falam mal do Brasil no jogo com a Alemanha, mas nós surpreendemos a Alemanha, né? Eles nunca iam pensar em nunca imaginar que o Oscar ia fazer aquele gol. Isso estava na internet, né? Aquele gol foi de susto. Mas nós vamos fazer a seguinte pergunta. Do ponto de vista de vocês, duas jornalistas aí com experiência para o nosso público, quais são essas mudanças? Vocês como jornal e como TV, vocês estão atentas a essas mudanças? E eu pergunto primeiro para a Renata, está atenta à mudança da comunicação? A questão do imediatismo do jornalismo hoje derruba muita coisa. O imediatismo hoje, a gente tem ciência de inúmeros casos onde a informação, onde veículos quiseram dar informação primeiro e cometeram um grande erro, uma grande barriga, no sentido de eu quis ser primeiro, eu ser primeiro hoje. A internet coloca essa agilidade que o jornalista tem que ter muito à prova, que eu acho que vai contra um pouquinho aos princípios da profissão, mas é hoje o que disputa muito a audiência, o que disputa muitos veículos de comunicação. Nós, da TV Santa Maria, nós temos um site, nós também temos uma página no Facebook, onde a interação com o público é o ponto positivo. Se o imediatismo às vezes atrapalha um pouco, a interação com o público pela internet é o ápice do jornalismo hoje, porque a partir do momento em que o próprio Argumentos estiver disponível numa rede social, a gente vai ter um feedback que em outros tempos, antigamente na TV, a gente não tinha. O tempo passa rápido, né? Os alunos têm um ditado no colégio, tudo todo o tempo. E nosso tempo também desse bloco se encerrou. Vamos ao intervalo, fica a pergunta para a Sandra, para o próximo bloco, o que está mudando? Fique conosco, voltamos já. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Novapauta.com. Tenha notícias online em tempo real. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Retornamos ao tema jornalismo contemporâneo. Participa o nosso programa Sandra Siqueira, editora do Jornal Expresso, e Renata Camargo, da TV Santa Maria, jornalista da TV Santa Maria. Patrocinam o nosso programa, novapauta.com, tem notícias online em tempo real, Foco Multicursos, o nosso foco é a sua aprovação. E eu tinha feito uma pergunta, a Renata respondeu parcialmente por causa do tempo, né, mas acredito que conseguiu
passar a sua ideia. Agora eu pergunto para a Sandra Siqueira, a comunicação contemporânea, ela está se modificando. O que dizer sobre isso? É muito rápido, né? As redes sociais fizeram uma verdadeira revolução para a informação. Só que existe vários tipos de informação. E eu digo assim, olha, o jornalismo feito por veículos de comunicação, ele requer muito mais cuidado. A Renata falou no bloco anterior que muitos, às vezes, até as redes sociais querem largar a notícia em primeira mão e acabam cometendo lapsos, né, na própria informação. E os veículos que têm os veículos mais renomados, ou os próprios veículos de comunicação, porque a internet hoje, ela aceita tudo, né? Ela aceita, tu não precisa provar nada, coloca um comentário sobre uma pessoa, sobre algo, e aquilo muitos tiram como verdade, nem sempre, quase nem sempre é isso. E daí o veículo oficial, que é o jornal, a TV, o rádio, a revista, ele tem a obrigação com a verdade, porque senão ele pode também sofrer consequências com essa falta de verdade, né? São processos e coisas. Então a notícia é muito mais cuidadosa. E eu acho que é aí justamente que os veículos de comunicação acabam ganhando e vão fazer uma inversão desse dinamismo todo que hoje tem, né, com as redes sociais. Que as pessoas vão usar cada vez mais a rede social para lazer, para dar risada, para ver uma coisa engraçada, mas quando tocar de ver uma reportagem, algo importante, algo realmente que precisa de uma coisa mais científica, mais técnica, vai procurar saber nos veículos de comunicação oficiais, que eu digo esse que eu acabei de falar, né? Rádio, jornal, constituídos. Não simplesmente a informação que o João, ou o Pedro, ou a Sandra achou por bem e largou na internet como opinião, né? Então vai ser muito mais como opinião, para ver mais como lazer e também para ver a opinião dos outros, do que para acreditar como ciência, como fato, como verdade. Eu acho que isso é um risco que se corre, Sandra, só para completar um pouquinho a tua fala, porque nós trabalhamos com uma grande massa muito diversa. Algumas pessoas, sim, ainda vão procurar os e-mails de comunicação, mas a gente ainda tem o boca a boca. E essa informação boca a boca que ainda corre o risco de se difundir informações que não são verdadeiras, mesmo veiculadas por um meio de comunicação que está na internet. Vários veículos esse ano já morreram pessoas. O Roberto Bolanhos, o G1 já matou ele esse ano e ele está bem. Então, e as pessoas difundiram essa informação e difunde muito rápido. E uma coisa que difunde com uma velocidade muito grande é difícil a gente desmentir. Não, realmente, mas esses excessos de erros, esses erros repetidos, acabam mostrando também para o público, Renata, que, peraí, será que é verdade? Eles já vão para a rede social com aquela interrogação. Será que é verdade isso? Já se tivesse saído na capa ou numa matéria de um jornal, as pessoas já duvidariam bem menos, não iriam com essa imagem. Eu vejo até, só para complementar, até no próprio Jornal Expresso, que às vezes a notícia já saiu, o jornal vai sair na sexta-feira, todo mundo já comentou sobre aquela notícia, mas o nosso leitor, ele quer ver a versão que o Expresso vai trazer sobre aquele mesmo fato, para aí sim ver se ele acredita ou não. Então é a confiança nos veículos, né? Isso, até porque é o seguinte, quem é novo no Facebook, eu entendi o que tu queres dizer. Quem é novo no Facebook, principalmente no Facebook atualmente, né? Às vezes, no passado, se tornou assim, refém de uma informação colocada de forma nacional e sem uma fonte real. A primeira vez nós caímos, né? Matou-se bastante gente na internet, né? Foi dito que determinada pessoa fez uma coisa que não fez. Hoje em dia eu concordo, né, que nós estamos com um pé atrás em algumas informações que nós vemos na internet. Até eu vou repetir o que eu disse na semana passada, o Luiz Fernando Veríssimo, né, ele brincou, que diz o seguinte, estão lançando tanta coisa ao meu respeito na internet que eu fiz, que eu escrevi, as que eu gosto eu deixo, porque faz bem para a minha imagem. As que eu não gosto eu reclamo, né? E assim, algumas conclusões nós já podemos tirar do nosso debate. Primeiro,
é que uma TV e um jornal próximo, comunitário, ou de uma cidade de médio porte, ou de uma cidade como Santa Maria, Santiago, próximo do leitor, traz uma informação mais real, porque a cobrança é corpo a corpo. Né? Mais próxima. Né? Mais próxima. Nós também debatemos que a comunicação ela está ágil, né? Está se modificando, vocês disseram isso. Agora, uma pergunta importante para o telespectador, principalmente para quem está nos acompanhando, que eu gostaria que vocês puxassem o máximo de paixão, ou de raiva talvez, que vocês tenham no coração, para dizer para nós o que dizer para quem pretende cursar jornalismo ou entrar nesse meio jornalístico, cursando universidade ou não, tendo curso superior ou não, o que dizer para motivar? É interessante ser redator, ser jornalista, trabalhar na TV? É motivante? Sandra? Olha, é muito motivante. E principalmente o jornalismo do interior, eu quero dizer para você que pensou nessa faculdade, nesse curso, é apaixonante. Só que o jornalista que vai trabalhar no interior, aquele que vai trabalhar na TV comunitária, aquele que vai trabalhar na rádio comunitária, que vai trabalhar em blogs locais, que vai trabalhar no próprio Jornal Expresso ou outros jornais também regionais, locais, ele tem que ser um jornalista completo. Ele pode até ter hobbies, tipo fazer o esporte, é o hobby dele, ele adora fazer o esporte, mas ele tem que saber fazer a política. Ele tem que saber fazer foto, ele tem que saber fazer meio de tudo, porque não existe, não pense que no jornalismo você vai encontrar, eu vou fazer só o esporte, talvez você consiga lá para os grandes centros, né? E no interior, muitas vezes o jornalista, ele tem que ser, o redator, o repórter, se dobrar em vários, né? E no futebol se diz cobrar o lateral, cruzar, chutar, bater para escanteio, cabecear e fazer o pênalti também, né? Pênalti, exatamente. Chutar. E é assim. Só que essa é frase minha. Se você conseguir ser jornalista no interior, viver disso, viver bem, inclusive financeiramente, você consegue fazer qualquer outra coisa no mundo, entendeu? Você vai ser bem sucedido em qualquer outra coisa, porque realmente é apaixonante, mas é difícil, enfrenta muitas barreiras. A gente também sabe que a gente lida muito com a crítica, né? Às vezes tu vai buscar uma matéria, a pessoa não quer falar sobre aquilo, é um tema melindroso e acaba o jornalista ou o repórter sofrendo as sanções ali imediatas na hora. Sofre com isso, mas também dá aquele calor, aquela emoção de viver aquilo, de conseguir conquistar a matéria e ser um sucesso e fazer valer todo aquele trabalho. Né? Renata, o que você pode dizer para o nosso telespectador para motivar? Você motiva a ser jornalista ou não? Com toda certeza. Uma das frases que eu mais ouvi durante a graduação é: o jornalismo é uma cachaça. Se tu gosta, tu vai viciar. E é isso que acontece a partir do momento que tu entra na rotina do jornalista, que tu acorda pela manhã e tu não sabe o que vai ser o teu dia. O jornalista trabalha com a novidade o tempo inteiro. Tu pode muito bem produzir um telejornal e o teu entrevistado tem um problema no trânsito, e em 15 minutos tu vai ter que divulgar o problema no trânsito, tu vai ter que substituir esse entrevistado e ainda preencher um tempo que já estava programado numa manhã que parecia ser tranquila. Quer dizer, o jornalismo é uma cachaça, né? Se tu gosta, tu vicia. Agora, se tu não gosta e bebe também, tu acaba viciando. Acaba viciando. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas o nosso programa, infelizmente, o tempo passa muito rápido, né? Acredito que nesses 45 minutos de programa nós conseguimos debater um pouco de jornalismo. Quem está em dúvida o que fazer ou não fazer, eu não sou jornalista, sou professor de literatura, mas a literatura tem muito a ver com jornalismo, né? Eu gostaria agora de passar para vocês uma palavra final, o que vocês quiserem dizer, uma despedida, um até mais, né, para o nosso programa e para os telespectadores em relação a esse tema, comunicação, eficiência, e já realizar o até mais. Sandra, muito obrigado por ter participado do nosso programa.
Eu que agradeço, fiquei imensamente honrada com esse convite, agradeço a paciência de todos que estão nos assistindo e dizer que realmente eu sou realizada hoje na minha profissão, nas minhas profissões, acabo também tendo uma agência de publicidade, uma empresa de realização de eventos, mas tudo isso é fruto do meu trabalho como jornalista, como colunista. Além de ser colunista social, eu também tenho uma coluna de opinião, a coluna na página 2 do Jornal Expresso. Ali eu também me realizo porque eu falo de problemas sociais, eu consigo desabafar, eu consigo falar a minha opinião sobre vários aspectos. E eu queria deixar uma mensagem final, inclusive é tema da minha coluna dessa semana, que era assim, nós aqui na nossa região, bem local mesmo, nós estamos vivendo uma das maiores enchentes aqui bem próximas, né? O rio Uruguai transbordou, Itaqui está cheia de problemas, uma cidade próxima, São Borja também, flagelados, pessoas que perderam tudo e a gente chora e faz luto por causa de uma partida de futebol. Então eu queria dizer, é dolorido mesmo, né? Nós queríamos levar a taça, ou ficar com a taça, né, da Copa no Brasil, não foi dessa vez, ninguém morreu por causa disso. O importante é a gente dar a verdadeira importância para coisas realmente fundamentais, que é a vida, que é as necessidades básicas do ser humano. E eu quero deixar aí o meu abraço para todas essas pessoas que estão ajudando na campanha, né, desses flagelados aí com a enchente do rio Uruguai. Esses sim merecem a nossa atenção. Muito obrigado novamente, Sandra. Renata, palavras finais, rapidinho, nós temos pouco tempo, felizmente. Eu agradeço os amigos da TV Santa Maria, então peço que acompanhem os nossos programas, né? E lembrando também para os futuros jornalistas que jornalista tem que ter argumento. E só tem argumento se tu tem uma base cultural, literária, cinematográfica, de informação diária. Então, se faz jornalismo com toda uma carga que tu tem, que tu não vai aprender na universidade. Os nossos telespectadores também, muito obrigada. Obrigado, Giovanni, pelo convite. Obrigado, Renata. Obrigado, Sandra. Obrigado você que nos acompanhou durante esse debate sobre jornalismo. O nosso programa vai ao ar inédito todas as quintas às 21h30. Muito obrigado. Fique com Deus. Até semana que vem, que nós debateremos educação, cultura, o respeito ao outro. Até mais. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Novapauta.com. Tenha notícias online em tempo real. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura.